Olá, bom dia a todos. Hoje, dia 15 de maio de 2020, eu, Ricardo Caruso, estou aqui para divulgar com vocês notícias, momento econômico, momento financeiro, momento sanitário, principalmente com essas épocas de pandemia, sobre as coisas que acontecem no nosso país e no mundo. Vamos iniciar aqui hoje falando novamente dos números da pandemia que está deixando todo mundo de cabeça quente, de cabelo em pé. Somos hoje 4.546.000 infectados no mundo. Eu, logicamente, esse número reflete-se a ontem, esse número já deve ter crescido bastante, mas sendo 1,5 milhão somente nos Estados Unidos e no Brasil 202.000 infectados, nos tornando a 6ª economia do mundo em matérias de coronavírus. Olha que coisa engraçada, né? O Brasil queria tanto crescer a nível mundial, está crescendo num dado que ninguém gostaria de estar. Hoje estamos em 6º lugar no mundo, em passos largos, caminhando para a 5ª colocação, que hoje é ocupada veja vocês, pela Itália, que há pouquíssimos dias atrás, há um mês atrás, estávamos vendo notícias de enterros coletivos, de centenas, milhares de pessoas morrendo todo dia, né? Chegava a número de 800, 1.000 mortos. É o que está acontecendo no Brasil hoje, veja você. E ontem, 835 mortos aqui no Brasil, com 13.761 novos casos em um único dia. E dizem aí que isso aí não é nada, né? Uma gripezinha, resfriadinho, né? Como diz o nosso presidente Bolsonaro. Infelizmente, o Brasil conseguiu chegar na terrível marca de ser um dos campeões mundiais em níveis de infecção de coronavírus. Isso graças ao descaso de nossas autoridades, ao descaso do nosso governo federal, que tratou desde o princípio isso como um resfriadinho, como uma coisinha banal, como uma coisinha de nada, e hoje nós estamos colhendo o fruto de todo esse descaso, né? Infelizmente, mais uma vez, a gente repete aqui o que tem que ser dito. O Brasil só está na condição que está porque nossas autoridades, principalmente nossa autoridade máxima, nosso governo federal, desdenhou desde o princípio a pandemia. Enquanto todos os países do mundo, veja bem, todos os países do mundo, civilizado, é claro, existem exceções. E aí o Brasil é a exceção. O Brasil, junto com o Turquestão, junto com a Bielorrússia, países totalmente párias internacionais, e o Brasil está aí junto com essa turma dos países negacionistas, dos países... Porque não é eu que sou negacionista, nem você, mas é o nosso comando central, é o nosso chefe, é o nosso líder, e o mundo não quer saber o que você pensa, quer saber o que a autoridade máxima do país pensa. Enquanto o cara lá da Bielorrússia fala que a cura do coronavírus é vodka e sauna, né? O nosso aqui fala que a cura do coronavírus é rolar na merda, né? No esgoto, e aí o brasileiro fica imune. Acho que tem pouco brasileiro rolando na merda, porque nós não estamos imunes a nada, não. Infelizmente, estamos vivendo momentos trágicos, o Brasil numa grave crise mundial de pandemia, economia descendo ladeira abaixo, 4,6% é a última previsão, mas deve chegar muito mais, 6, 7, 8, 9% de queda da atividade industrial. O Brasil vai ter um retrocesso econômico muito grande, não é o Brasil não, é o mundo vai viver momentos de trevas daqui para frente, né? E enquanto isso, o pessoal lá em cima brigando para saber quem que manda mais, quem que manda menos. Se você fala que vai para a esquerda, eu vou falar que eu vou para a direita. Se você falar que vai para a direita, eu vou falar que eu vou para a esquerda. Quer dizer, ninguém está
querendo seguir o que diz a medicina, o que diz a ciência, mas sim contrapor o que o seu adversário político está fazendo. E isso está sendo muito mal para o Brasil. Enquanto isso, vivemos aí momentos tristes de turbulência política, com gravações de reuniões sendo postas ao conhecimento público, né? Provavelmente o ministro Celso Mello do Supremo, depois de ouvir as partes, já pediu que ouvindo as partes, Moro já falou que pode liberar. A presidência da República, logicamente, vai tentar segurar, mas a decisão final é do ministro, e o ministro provavelmente vai liberar em obediência à Constituição, com relação à transparência, com relação à divulgação dos fatos para a sociedade, e isso aí vai ficar muito mal para a presidência da República, porque foi uma reunião cheia de palavrões, cheia de conversas de baixo calão, governo, presidente xingando o governo do estado de São Paulo, xingando o Dória de bosta, xingando o Witzel de estrume, o secretário da Educação chamando os 11 ministros do Suprema Corte de filhos da puta, e por aí vai o nível desse pessoal, o nível das pessoas que estão no nosso comando, né? Infelizmente, o Bolsonaro foi eleito por um grupo de pessoas, né, uma parte grande da população que estava insatisfeita com os desmandos do PT, com a roubalheira que assolava o nosso país, e, infelizmente, tivemos que escolher esse líder que também está se mostrando, em menos de 2 anos, 1 ano e meio, já se mostrou ser, não digo tão corrupto, mas tão incompetente quanto, ou mais. O Brasil está se transformando numa pária internacional, um país que ninguém leva em conta, um país que ninguém dá a mínima peteca, um país que vai sair dessa crise como um país altamente infectado, onde ninguém vai querer investir, ninguém vai querer vir, o turismo aqui vai acabar, porque quem que vai vir no Brasil, que hoje já está a caminho, a passos largos de ser um dos mais infectados do mundo. Já é o segundo em número de mortes diárias, já é o segundo em número de novos casos, 13 mil casos diários, tá? E caminhando a passos largos a encostar aí nos Estados Unidos. Já deixamos a China para trás, já deixamos a França para trás, já deixamos a Alemanha para trás. Vamos agora em breve chegar na Itália, depois no Reino Unido, depois na Rússia, e aí chegamos em segundo lugar. Aí quem sabe o Bolsonaro fica contente de ficar coladinho com os Estados Unidos, que também foi outro país que desdenhou a crise, desdenhou a doença, desdenhou a ciência. Trump, né? Trump fez isso, né? E aí está os Estados Unidos com 1,5 milhão, quase metade dos infectados. Aí a gente vem aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos aqui com um quadro de distanciamento social muito mal feito, porque as políticas são conflitantes, enquanto nós temos prefeitos e governadores indo por um caminho, temos um presidente que todo dia dá um contraponto, todo dia fala tudo aquilo que é para ser não falado, né? Tanto é verdade que já está para demitir o seu segundo ministro. Nós tínhamos o Mandetta, que estava fazendo um trabalho maravilhoso de controle, de notícias, o público sabia o que estava acontecendo. Ele tirou o Mandetta, porque o Mandetta era alarmista, era contra a cloroquina, o Mandetta queria o distanciamento social, aí ele colocou outro, que é o Taishi. O Taishi entrou, começou a querer fazer uma onda do Bolsonaro, mas ele tem muito a perder, porque ele é um cara do meio médico, ele é um cara que tem um currículo
Ao contrário do nosso capitão, ele tem um currículo a zelar. É um cara muito rico, é um cara que não vai jogar o diploma e o currículo dele no vaso sanitário, não vai. Então, mais um que vai cair, e escute lá, talvez entre aquele Osmar Terra, ou vulgo chamado Osmar Trevas, né? É o cara que acha que a Terra é plana, o cara que acha que coronavírus é invenção chinesa, comunista, comunavírus, né? Então, talvez seja esse, escuta aí, anota aí, hoje, dia 15 de maio de 2020, eu estou falando, até a semana que vem, provavelmente temos um novo ministro da Saúde alinhado à treva, alinhado à escuridão, alinhado ao desserviço à nação. E o Brasil está entrando para a lista perigosa dos países mais obscuros do mundo nas mãos desse presidente que nos governa. Infelizmente, eu tenho que falar aqui, eu votei nele, apoiei ele, fiz campanha porque queríamos mudanças no Brasil, mas não esse tipo de mudança. E vamos mudar de novo. Porque o impeachment se aproxima a passos largos. Infelizmente, Bolsonaro é um capitão de um baixíssimo nível intelectual, um baixíssimo nível escolar. Tanto é que o Brasil, quando foi governado por militares, era de general 5 estrelas para cima, marechal, general 5 estrelas. Agora nós estamos aqui um capitão, tudo bem, sem demérito nenhum, mas foi mandado embora do Exército. Por desonra, por terrorismo e, para não ficar feio, antes dele ser expulso, deram a oportunidade dele pedir as contas. E ele pediu e foi desligado do Exército. Então, também é um militar realmente banana. Esse é as pessoas que estão no comando do nosso Brasil. Enquanto isso, o dólar sobe a quase R$6, 5,80 ontem, né? Ouro a R$330. Só esse ano houve em um ano houve uma valorização de 90%, né? Bolsa de valores em constante queda, chegamos a 120 mil pontos, hoje estamos com 77 mil pontos, quer dizer, uma queda de mais de 50%, a economia totalmente parada, tudo tudo travado, vamos ter problemas gravíssimos pela frente, gravíssimos, escute o que eu estou dizendo, isso aí não vai se resolver nos próximos 12 meses, muito pelo contrário, quer dizer, vamos entrar em uma época turbulenta, quem sabe tenhamos convulsões sociais, muito desemprego, muita fome, muito problema grave, com radicalizações de todos os lados, tá? Então, escute o que eu estou dizendo, anota aí, porque esse é o nosso futuro. Infelizmente, por não termos tomado as devidas precauções, muitos países já estão saindo da crise, já estão começando a caminhar e nós estamos no início da pandemia. Aqui não chegamos no ápice ainda. Muita coisa ruim vem pela frente. Então, a gente poderia estar num outro patamar, numa outra situação. Claro que contra essa pandemia não existe milagres, né? Ninguém vai sair incólume, nenhuma economia vai sair linda, mas poderíamos ter tomado outras atitudes que talvez estivéssemos hoje num momento talvez de decréscimo e não de acréscimo como estamos. E a turbulência continua, a política cada dia pior, cada dia mais briga entre governadores e o governo federal. O governo federal, tudo que fala, ninguém cumpre. Infelizmente, também tem esse detalhe. Falar e não falar é a mesma coisa. O homem vai lá e fala, vamos trabalhar, ninguém quer ir. O povo tem medo, o povo está com medo da sua própria saúde. Sabe que se
Se alguma coisa acontecer com o presidente, ele vai lá para o Albert Einstein de helicóptero, né? E vai ser tratado como um lorde, né? Com a gente não vai acontecer isso. Com a gente vai cair no SUS, naquelas tendas lá que não tem energia elétrica, que não tem água, falta água fria com esse inverno, né? Não esquenta a água, né? Então, a gente tem um pouquinho mais de medo, né? Nós não temos, conosco não é resfriadinho, não. Porque lá em cima os caras são bem agasalhados, né? São bem cuidados, né? Nós não, né? Nós somos a população. E a população tem medo, né? Claro, eu tenho medo, eu tenho 60 anos. Eu estou no grupo de risco, hipertenso, já estou com 60. Você aí também, provavelmente, se não tem, hoje tem gente nova também se infectando, não pense não. Tem gente nova morrendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos fazer a nossa parte. Agora, não adianta vir com bravata aí, vamos todo mundo trabalhar, vamos todo mundo sair para a rua, vamos fazer movimento, vamos fazer carreata, vamos fazer passeata, vamos... Não, nada disso. Gente, é isso aí, mais uma live, mais um bate-papo. Por favor, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o seu likezinho aí, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho, vamos fazer crescer a nossa divulgação. Se você gostou, faça algum comentário, tá? Se você quer falar sobre algum outro assunto, pede para a gente, que a gente procura trazer para vocês aqui. Vamos conversando, vamos tratando desses assuntos e até amanhã com mais uma direta aqui, tá bom? Um abraço e bom dia.